Boa noite, povo de Deus. Só quem está feliz diga amém. Quem está mais feliz ainda diga aleluia. Você já olhou para o irmão que está do seu lado? Viu quanto ele está bonito, bonita hoje? Faça um elogio santo aí, profético, na vida do seu irmão. Diga aleluia, meu irmão. Você vai pagar para mim um hambúrguer no final. Glória a Jesus. Gente, que alegria estar aqui comemorando mais um ano junto com vocês. 19 anos, quando nós chegamos, né? A igreja estava completando 6 anos, então já estamos aí numa boa caminhada, e tem sido tão gostoso essa caminhada com Jesus, né? E ser parte dessa família é muito bom, é muito gratificante, né? O CCA lá em Caruaru também está vibrando muito com o nosso aniversário também esse mês, né? O nosso 13º aniversário. Estamos tão alegres com tudo que Deus tem feito. E o pastor Marcos falando aqui, né? Falando sobre a expectativa do primeiro culto, né? Comecei a lembrar da nossa, e a pastora Jerusa pregou domingo, e ela trouxe um pouco também da história da igreja, quando a gente começou. E de fato nós éramos muito improváveis, muito. E ela disse assim, eu fui olhar as mensagens, né, que a gente pregava, e ela disse, eu fui ouvir umas mensagens minhas lá no YouTube. Ela disse, meu Deus, como é que pode os irmãos ter ficado na igreja? Então assim, Deus tem dado graça, Deus tem sustentado, não é por causa de nós, é apesar de nós. Então parabéns, vamos dar um forte aplauso a Jesus pelo CCA, aleluia, CCA Garanhuns, Caruaru, Paulo Afonso, aleluia. E as milhares de igrejas CCA que vão nascer ainda, né, com os grandes pastores e pastoras que estão nascendo, que estão sonhando com o ministério, que estão sentindo o chamado de Jesus. Eu já posso ver pela fé em nome de Jesus, milhares de igrejas para a glória de Jesus, amém? Em nome de Jesus, irmãos, estou falando de verdade. Eu já vejo milhares de igrejas, então, eu não sei se você está vendo, mas eu já estou vendo. Então, Deus é bom, Deus é fiel. E aí, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem. Eu compartilhei com a igreja há 2 semanas atrás, lá em Caruaru. Nós estamos vivendo um tempo muito gostoso, né, como igreja. Temos no sentido do Senhor, assim, muitos desafios, né, nesse novo tempo que nós estamos vivendo como igreja. Né, os desafios são enormes. Desafio dessa geração, o desafio de pastorear essa geração é um desafio grande. Se não for a misericórdia e a graça de Jesus, a gente não consegue, né? Porque é uma geração desafiadora mesmo, em todos os sentidos. E eu fui muito inspirado quando eu escrevi essa mensagem, há mais de 1 ano atrás, quando o Géser Pires esteve aqui. Ele ministrou, inclusive é o mesmo tema, não é a mesma palavra, mas é o mesmo tema que ele esteve ministrando aqui em Garanhuns. Acho que foi na conferência de avivamento 2025, não é isso? O Géser esteve aqui, esteve em Caruaru também. E ele ministrou sobre o poder da fé coletiva. E eu fui muito inspirado naquela mensagem dele. E aí escrevi essa mensagem também, mas ela é somente o mesmo tema. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, nós vamos ler 2 versos. O verso 19 e 20. Amém? Quem está comigo diz amém? Mateus 17, 19 e 20. Eu acho que o pessoal mandou aí o slide para o pessoal da mídia aqui. Bom, diz o texto sagrado, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha só o texto, nós vamos ver que a palavra do Senhor está colocando aqui no plural.
O Senhor está falando com os discípulos. E nós sabemos que nós fomos alcançados por Jesus, né? Nós fomos salvos por Cristo Jesus, aceitamos Jesus em nosso coração, recebemos Ele no nosso coração, né? Fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E essa fé ela é uma fé individual. A fé da salvação é uma fé individual. Eu não posso ter fé para salvar. Por exemplo, o tamanho da minha fé pode ser uma fé intercessora, mas eu não posso, porque eu recebi a Cristo, levar a minha esposa comigo para o céu. Também não posso levar os meus filhos, porque essa fé para a salvação ela é individual. Então, algumas coisas nós vamos precisar da fé individual. Nós vamos precisar ter fé para orar por algumas coisas, e a gente vai ver isso acontecer na palavra, e o Senhor vai nos mostrar que nós precisamos dessa fé. É muito importante a fé individual, a fé de cada um de nós. Agora, tem um tipo de fé que nós vamos hoje aprender um pouquinho mais, é sobre a fé coletiva. E quando os discípulos eles chegam para Jesus, é num momento muito interessante. Por quê? Porque primeiro, o contexto dessa história de Mateus 17 aqui, o Senhor ele está no monte com Pedro, Tiago e João, no monte que a gente conhece ali da transfiguração. Então Jesus ele está tendo um momento ali, e aí ele é transfigurado. Vem Elias e Moisés, estão ali com Jesus. Os discípulos que estão com Jesus ficam admirados e estão impressionados e maravilhados. A glória de Deus estava ali, irmãos. Eles não queriam descer daquele lugar. E eles propõem para Jesus: olha, vamos ficar aqui, vamos construir uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Aqui está bom demais. E eles queriam ficar ali. Então Jesus, ele desce com os discípulos, porque lá embaixo tinha uma multidão esperando. Os outros discípulos estavam com aquela multidão lá. Só que havia uma situação complicada no meio daquela multidão. Um jovem e um pai desesperado. O seu filho, o filho daquele homem, estava possesso. E era uma aflição muito grande. Quando ele conversa com Jesus, a gente vai ver no diálogo que em alguns momentos ele se jogava na água, outros momentos se jogava no fogo. Era um rapaz que estava completamente possesso. Os discípulos que ficaram ali, 9 deles, estavam tentando exercer a fé de acordo com que eles receberam a autoridade. Quando a gente vê no capítulo 10 de Mateus, o verso 1 é interessante. Veja, capítulos anteriores, Jesus envia aqueles discípulos e ele dá aos discípulos autoridade. O evangelho de Marcos e de Lucas vai destacar que Jesus envia os de 2 em 2, né? Aí a gente tem as casas de paz que trazem essa conotação, né? de homens de paz, justamente desse texto sagrado. Do momento em que Jesus, ele dá autoridade para os discípulos expulsar demônios, curar enfermos. Olha que interessante, no capítulo 10, olha o verso 1 do capítulo 10. Então Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então no capítulo 10, capítulos anteriores, Jesus dá aos discípulos autoridade. Diga autoridade. Agora imagina como que aqueles discípulos estão confusos. No capítulo 17, esses mesmos discípulos que foram na autoridade de Jesus, de cidade em cidade, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando enfermos, agora eles estão diante de uma situação dizendo: como assim? A gente conseguiu expulsar demônios, a gente conseguiu fazer grandes obras, a gente conseguiu curar enfermos. Por que agora a gente não está conseguindo? Eles ficaram confusos. Provavelmente aquele pai daquele jovem que estava endemoniado questionou eles. Provavelmente a multidão ficou: vocês não tinham autoridade? Talvez alguns ficaram perguntando: será que vocês não estão em pecado? Mas irmãos, quando Jesus desce do monte e que os discípulos veem Jesus expulsando aquele demônio, então vem a grande questão, a grande pergunta, a grande indagação
do capítulo 17, quando eles perguntam assim: por que não conseguimos expulsá-lo? Esta foi a pergunta. E aí Jesus, ele então traz, não é, a resposta para eles. E ele diz o seguinte: porque a fé de vocês é pequena. Diga, a fé deles era pequena. Então aqui era uma fé coletiva. Ele disse para eles, continuou e disse assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Meus queridos irmãos, nós temos vivido tempos muito difíceis. Nós estamos vendo muitas coisas acontecerem complicadas. É no Brasil, na questão política, social, na economia, na saúde pública, em tantas as áreas, na igreja de Jesus. São tantas coisas acontecendo nesses últimos dias. Tantas catástrofes naturais acontecendo no mundo inteiro. Tantas pessoas praticando a maldade, né? Coisas horríveis acontecendo pertinho da gente. A gente às vezes nem acredita que isso está acontecendo pertinho da gente. Tantas coisas ruins, tantas enfermidades, tantas doenças. São desafios que nós estamos enfrentando, coisas difíceis que estão acontecendo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus não mudou. Quem pode dizer amém? O evangelho de Jesus é o poder de Deus ainda. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele é poderoso. Nós precisamos entender o que é que está acontecendo. E muitas vezes, sabe o que é que está acontecendo? A nossa fé, ela está pequenininha. Muitas famílias passando por problemas. Muitas famílias estão sendo destruídas e atacadas. E muitas vezes, o grande problema de muitas famílias cristãs está passando por tudo isso é por causa da fé estar pequena. Falta de oração, falta de concordância. Muitos casais, por exemplo, não concordam entre si, como querem a bênção do Senhor. Não oram sobre os seus filhos, não concordam nada sobre as questões da casa, sobre questões financeiras. É tanta briga, é tanta confusão. Como que Deus vai responder a oração de um lar dividido? Então esses são desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. São coisas difíceis. Agora, os discípulos estavam passando por um momento difícil, mas nós também passamos por provações na nossa fé, irmãos. Sim ou não? Sim ou não? A sua fé é provada, sim ou não? E como que ela é provada? Não é só a sua fé individual, é a nossa fé coletiva. Aquilo que nós não concordamos, aquilo que nós não temos de jeito nenhum concordado uns com os outros, não tem como ter a bênção do Senhor. Onde não há unidade, não tem a bênção. Diga comigo: onde não há unidade, não tem a bênção. Irmãos, nós precisamos aprender esse segredo. Salmo 133, o salmista, ele traz uma clareza. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? União. No último verso vai dizer que ali o Senhor ordena a bênção. Quando há unidade, quando há união, a bênção do Senhor se manifesta. Isso é coletividade. Uma igreja dividida, ela não cresce. Uma célula dividida não multiplica. Se não há unidade no nosso meio, nós não prosperamos. Se a nossa família não se une com um propósito, não tem como prosperar essa família. Entendem? É por isso que muitos casais não dão certo. Não é que o amor acabou, é que eles não estão compreendendo a guerra espiritual, a batalha espiritual. Aqueles discípulos estavam em uma batalha espiritual e eles precisavam ter a fé aumentada. O coletivo. Agora, voltando para o capítulo 17, então os discípulos perguntam por quê. E Jesus faz essa revelação aqui que é tão poderosa. Por quê, irmãos? A questão não era eles tentar expulsar o demônio.
Eles tentaram. A questão era a falta de fé, ou a fé que eles tinham era muito pequena. Então eu quero ver com vocês hoje como a fé não é apenas uma experiência individual, mas também uma experiência coletiva. E quando o povo de Deus se une em fé, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. Eu estava compartilhando com os pastores sexta-feira, quando eles estavam lá em Caruaru, algumas coisas a gente estava conversando, e eu compartilhei uma experiência que nós tivemos ano passado. Ano passado não, acho que foi ano passado. Foi ano passado, que foi em janeiro, né, que a gente fez a festa das cores, né? A gente fez em janeiro porque não tinha data em dezembro. A gente fez a festa das cores 2 vezes ano passado, né? A festa de todas as células. E a primeira, que era a festa de 2024, não deu para fazer, porque a gente precisava de uma data para fazer no Morro Bom Jesus, que é um lugar turístico lá em Caruaru. A gente queria fazer lá, e aí como não conseguimos a data, a gente fez em janeiro de 2025. E aí, irmãos, a data que a gente escolheu para fazer, no dia, amanheceu chovendo. E a gente ia fazer um culto público no monte, lá em Caruaru. E alugamos som, iluminação, mobilizamos todas as células para fazer uma festa linda para Jesus ali em cima daquele monte. E amanheceu chovendo naquele dia. Eu e Jerusa, a gente estava lá no sítio da igreja, a gente estava de férias. E aí quando eu vi a chuva, os meninos lá no grupo falando que estava chovendo, como é que ia fazer para ligar o som, a gente tinha alugado o som. E a gente começou a orar lá no sítio. Eu coloquei no grupo da intercessão, eu digo, olha, aqui no sítio está precisando de água. Está precisando chover aqui, não está chovendo. E a gente precisa de água para encher o barreiro, porque o sítio não tem água encanada. Então, vamos orar e vamos pedir para o Senhor mandar a chuva para cá e a chuva sair daí. Irmão, só coisa de doido, né? É coisa de doido. E a gente começou a orar. Eu e Jerusa lá no sítio, a gente orando, os meninos da intercessão orando, o pessoal do louvor orando, a fé coletiva. Irmãos, incrivelmente, a chuva saiu de onde estava e foi lá para o sítio. Lá para a região onde a gente estava. Foi uma experiência linda, mas mais do que isso, quando chegou a tarde, então tudo muito nublado, e eu, Senhor, em nome de Jesus, e a fé querendo esmurecer. Disse, meu Deus, em nome de Jesus, a gente já saiu do sítio, já estava subindo o monte lá, e a gente quando chegou no topo do monte, aí a gente, dá para ver toda a cidade de lá, a gente começou a olhar, irmãos, a chuva vinha, o cara que estava ligando o som, acho que estava endemoniado. Ele disse, eita pastor, vai chover, viu? E a gente lá orando, o louvor orando. Gabriel ficou com raiva do cara. Eu disse, calma Gabriel, vai dar tudo certo. E aí daqui a pouco, aí um dos meninos disse assim, não vai chover não, porque a gente orou. Eu disse, Senhor, que responsabilidade. E aí a chuva começou a passar assim, ó, ao redor, e não chovia no monte. E a gente via a chuva assim no Maurício Nassau, indo em direção para o sítio assim. Eu digo, em nome de Jesus, vai chuva. Lá a gente precisa de água. E a gente orando o tempo inteiro. Quando foi mais ou menos 18 horas, horário que a gente tinha marcado para começar. O som estava ligado, a iluminação estava ligada. A gente juntou o pessoal do louvor, fez um círculo e começou a orar. E quando a gente estava orando, e a nossa oração sempre é, Senhor, abra os céus em cima desse monte. E quando eu estava orando de mão dadas com os meninos, eu levantei as mãos para os céus, irmãos. E em cima do monte estava assim, um círculo aberto. Gente, foi uma experiência incrível. Incrível. Eu mostrei para o pessoal do louvor, eu digo, olhem para o céu. Quando os meninos olharam, então parece que veio uma unção maior na gente, né? Porque, irmãos, a gente estava vendo o Senhor Deus, colocando a mão dele no clima. Coisas que a gente muitas vezes só olha e vê na Bíblia. A gente começou, e eu já vi muitas experiências dos outros contando, né? Mas aquele dia para mim foi um dia especial. Então isso tem fortalecido a nossa fé, isso fortalece a nossa fé coletiva. Então eu quero dizer para vocês que a fé individual é uma experiência maravilhosa. Mas a fé coletiva, quando o povo de Deus se une em fé, coisas extraordinárias acontecem, amém meus irmãos? Então é nisso que nós cremos. Quando nós iniciamos a igreja lá em Caruaru, a gente estava orando de madrugada, de manhã cedo, 5 horas, todo dia.
A gente levava os irmãos, poucos irmãos que a gente tinha. A gente começou com 25 irmãos. E a gente lá orando todo dia de madrugada lá na igreja, com os irmãos. E a gente começava a orar nas cadeiras. A gente fazia isso nas nossas células também. A gente orava nas cadeiras e parecia um bando de doido. Aprendi o pastor Misael, né? Quando a gente conheceu o pastor Misael lá em 2000. Ele fazia isso lá na igreja da gente. E eu comecei a orar nas cadeiras com os irmãos. Digo, vamos orar. Unja as cadeiras. Quem entrar aqui nessa igreja vai ser tocado pelo Espírito Santo. Vai ter a vida transformada, irmãos. Nós temos experimentado isso. E eu sei que aqui também, como igreja, nós somos uma mesma igreja, nós somos uma mesma família. Nós temos visto o Senhor Deus agir. Mas eu aprendi que o óbvio precisa ser falado. Muitas vezes a nossa fé está esmorecendo como esses discípulos. Outrora eles foram cheios, eles receberam autoridade, mas em dado momento a fé dele estava menor. E isso acontece na caminhada cristã. Tantas coisas nós já vivemos, experimentamos ao longo desses anos, 19 anos do CCA. Quantas experiências marcantes nós podemos contar. Vocês podem dizer, tantos que estavam aqui desde o início, quantas coisas Deus fez, mas em algum momento da nossa vida, nossa fé pode esmurecer. E nós podemos ver na palavra de Deus, o Senhor dizendo que nós precisamos aumentar o nível de fé, para que possamos continuar vendo o extraordinário, as coisas grandes de Deus. As coisas grandes de Deus não só aconteceram no período bíblico, não só aconteceram no primeiro século da igreja. As coisas grandes de Deus vêm acontecendo ao longo dos séculos. E nós podemos também desfrutar do sobrenatural de Deus nessa geração. Mas nós precisamos unir a nossa fé. Não é apenas crer. É nos juntarmos como liderança, nos juntarmos como irmãos da célula, é crer no sobrenatural de Deus, que o Senhor vai operar milagres de verdade. Eu sei que aqui vocês têm vivido tanto isso, mas eu tenho sido tão marcado com experiências que nós estamos vivendo lá. Eu até relembrei aos irmãos esses dias. Nós estávamos, e vocês também fizeram parte disso, orando pela vida de Arthur, uma criança lá da igreja, que agora já é um adolescente da Flame. Está bonitão, grandão, mas ele esteve com câncer na pandemia, em plena pandemia. Eu olhava as fotos dele, a gente não podia nem visitar que estava na pandemia. O menino parecia que não ia sobreviver, os médicos não acreditavam nem mais. De tão terrível que ficou a situação de Arthur. Meu Deus, mas a igreja intensamente orando. Pastor Marcos sempre orando aqui com a igreja, nos grupos que a gente fazia, nas lives, orando. E sabe, Deus fez um milagre. O menino até, ele tinha um cabelo mais grossinho, agora está com cabelo bom. Deus faz coisas grandes. Né? Nilson, nosso irmão, nós temos orado ainda pela cura completa. Há 15 dias atrás ele esteve no hospital do câncer lá em Recife. E ele trouxe para mim a notícia: pastor, quando eu cheguei lá, os resultados do exame deu, não tenho mais câncer. É Deus que faz. Agora precisa fazer o transplante da medula. Mas as células cancerígenas todas foram extintas do corpo dele. Isso é o poder da fé coletiva. Deus pode fazer agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé coletiva é quando se juntam pelo menos 2 pessoas. Então uma família, um casal, marido e mulher, que se unem num só propósito, num só objetivo, para orar sobre qualquer coisa. Diga comigo, qualquer coisa. Diga, qualquer coisa pode acontecer. Você crê? Nós vamos ver isso na Bíblia, mas vamos continuar aqui porque o tempo corre. Então, quando oramos juntos e crendo sem duvidar, alinhados à palavra de Deus, a fé gera milagres extraordinários. A fé, diga, a fé gera milagres extraordinários. Alguém precisa de um milagre? Meu Deus. A gente estava orando por um milagre lá em Caruaru, pastor Marcos, a gente falou.
Ele estava lá no dia que a gente lançou a campanha lá. E quando eu trouxe para a nossa liderança o nosso desejo de dar um presente para a igreja, aniversário da igreja, seria o forro da nossa igreja. Quem já foi no nosso novo prédio, sabe que é um espaço grande. E o forro lá não pode ser um forro de gesso, porque teria que ser um forro especial, maneiro. Irmão, só um milagre poderia acontecer. Só se acontecesse um milagre, a gente conseguiria colocar o forro. E a gente falou para a liderança, e alguns irmãos disseram, pastor, só um milagre. E eu disse, pronto, depois deu certinho, que eu creio em milagre, né? E isso há menos de um mês atrás. Então a gente não tinha condição nenhuma, de verdade. E eu coloquei para a igreja o nosso coração e começamos a orar. E quando foi ontem de manhã, o milagre aconteceu. Segunda-feira começa a colocar o forro da nossa igreja, irmãos. Para a glória de Jesus. Dê para Jesus um aplauso. Agora, eu não criei sozinho. Primeiro eu e minha esposa, a gente creu. A gente começou a orar. A gente falou com a nossa liderança, começamos a orar. A gente conversou com a igreja começou a orar. E agimos. E o Senhor fez em nome de Jesus. E eu sei que isso é só o começo. Agora deixa eu falar duas coisas para vocês que eu quero resumir essa mensagem. Primeiro, diga assim comigo, a fé individual é poderosa. Diga, mas a coletiva é extraordinária. Quantos querem o extraordinário de Deus? Irmãos, são 19 anos dessa igreja, e eu creio que o extraordinário vai acontecer de uma forma muito mais explosiva nos próximos anos. Amém? Muito maior nos próximos anos. Eu sei que o que Deus tem feito aqui nessa igreja é coisa grande, mas eu creio que coisas extraordinárias ainda vão acontecer. É por isso que eu digo assim, quando o pastor Marcos falou, né, há poucos anos atrás, falou da visão dele, com relação a enviar muitos pastores, eu criei junto. E desde esse dia eu já começo a ver, eu estou vendo pelos olhos da fé. Eu já estou vendo em nome de Jesus, o crescimento não é por causa da denominação CCA, é por causa do reino, é por causa da pressa do evangelho. E nós precisamos olhar com expectativa, porque nós estamos fazendo parte desse momento, desse tempo. O Senhor nos escolheu para esse tempo, amém? Então nós precisamos crer juntos. Nós precisamos crer. Jesus, ele ensina que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode o quê? Mover montanhas. Agora imagine o que acontece quando essa fé não está apenas em uma pessoa, em um indivíduo, mas em toda a igreja, em toda a comunidade dos santos. Imagina o poder disso. Em Atos no capítulo 2, dos versos 42 ao 47, nós vamos ver ali o resultado da igreja primitiva, quando ela se uniu. A gente vai ver ali as coisas extraordinárias acontecendo. Os primeiros irmãos, eles estavam orando juntos. Eles compartilhavam o que eles tinham juntos uns com os outros. E eles viam juntos os milagres acontecerem. Nós estamos durante esse mês, né, no jejum coletivo também lá em Caruaru, de gratidão. E nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, de forma também coletiva. Né, todos os dias um capítulo, né? Desde o dia 1 nós estamos lendo um capítulo por dia de Atos dos Apóstolos. Irmãos, esse livro é muito conhecido nosso, mas como é profundo estudar, esmiuçar, como que a igreja primitiva se movia em fé, como que eles agiam, e eles aprenderam, os discípulos aprenderam, que a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia mover montanhas, e as montanhas começaram a se mover, não de forma montanhas físicas, mas os grandes obstáculos, os grandes problemas. Você já pensou os apóstolos presos? Todos eles, está lá no capítulo 4, todos presos por causa do evangelho de Jesus. E de repente, de madrugada, o anjo ir lá, abrir as celas, eles saírem andando, os guardas dormindo. Meu Deus, isso aconteceu, está escrito. Então coisas extraordinárias começaram a acontecer na vida dos apóstolos, porque eles começaram a crer de forma coletiva.
E aí nós vamos ver milagres acontecendo. No livro de Juízes, quando a gente vê Gideão ali vencendo aquela batalha, ele não venceu sozinho. O Senhor Deus chamou ele para liderar um povo. Quando aquele povo veio 32 mil pessoas para guerrear junto, o Senhor mandou fazer passar um pente fino. Resultado, ficaram 300. 300 creram juntos. Se eu fosse aqui, né, cantar a música da Assembleia, minha esposa é que sabe cantar. 300 vencer, eu não sei não, é 300. Aí os 300 de Gideão. Aí teve uns irmãos sérios, chegaram para ela: pastora, se fosse a senhora, porque o pastor é fraquinho, né? Mas se fosse a senhora, tinha cantado a música. Os 300 de Gideão, e José Milton também. Até em Paulo Afonso, Deus está fazendo milagre, ele virou ministro de louvor, aleluia. Mas os 300 creram com o líder. Se essa igreja crê junto com a liderança, meu irmão, Garanhuns, que se prepare, amém? Que as cidades circunvizinhas se preparem, que Pernambuco, o Nordeste se preparem, porque quando o povo crê, milagres acontecem, aleluia. E aí, querido, eu quero dizer para você que o milagre, quando vem, ele não só vem para uma instituição, ele vem para casa. Ele vem para casa, ele vem para o casamento, ele vem para a família, ele vem para a vida dos filhos, ele vem trazendo tudo, porque o Senhor é poderoso. Se é para Jesus, aplauda bem forte, aleluia. Porque alguém pode pensar assim: mas pastor, é só a igreja que vai crescer. Não, meu irmão, famílias fortes, igreja forte. Começa na casa. Deus começa a mover dentro de casa. O milagre começa dentro de casa. E a gente começa a aumentar o nível de fé, aumentar o nível de fé, aumentar o nível de fé. E isso vai contagiando, abençoando tanta gente. Josué, o líder que sucedeu Moisés, ele não derrubou as muralhas de Jericó sozinho, irmãos. Todo o povo marchou com ele unido. O povo marchou ali para derrubar as muralhas de Jericó, unidos com o líder. Deus deu a palavra e a direção para Josué. E Josué foi na força do Senhor, mas o povo creu junto. Será que você está crendo na autoridade que Deus tem dado, né? Talvez ao sacerdote da casa? Será que você está crendo na autoridade da liderança que Deus colocou na sua célula? No ministério que você exerce, nessa igreja? Porque tem gente que não acredita, talvez, no que Deus possa fazer na vida dessa igreja ou dessa liderança, e aí vai ser agente de Satanás, como diz Josué Gonçalves, uma pessoa rebelde, que não se submete à autoridade e à liderança, tem um espírito luciferiano. Aí vai falar mal do líder. Sabe o que acontece? Ele atrai para si destruição. Porque está escrito. Nós vamos ver quando Miriam e Arão se levantaram contra o líder Moisés, veio destruição para a vida deles. Quando os de Corá não, de Acã, né? Foi Acã, né? Que se levantou, Coré, já da tribo, né, de Coré, se levantaram contra, veio destruição para toda a família. Irmãos, não adianta se levantar contra a autoridade instituída por Deus. Esposas que não querem andar junto com o marido que não quer andar junto com a esposa, não dá certo, atrai destruição. Filhos que não se submetem aos pais, atrai destruição. Então não tem como. Então olha, a fé individual é poderosa, mas a coletiva é extraordinária. Segundo e último, a fé coletiva gera milagres e fortalece a igreja de Jesus. Diga: a fé coletiva gera milagres e fortalece a igreja de Jesus. Se você quer experimentar milagres dentro da sua casa, comece submetendo o seu coração à autoridade. Porque se você não consegue andar em coletividade, você não vai ter a bênção do Senhor. Deus não fez ninguém para andar só. Então é para entender que se eu não
praticar o princípio, irmão. Eu sou quebrado pelo princípio. Muitas vezes tentamos resolver nossos problemas sozinhos, mas Deus nos chama para andar juntos em fé. Nós precisamos andar juntos em fé. Mateus 18, versos 19 ao 20, diz assim: se 2 de vocês concordarem na terra, olha só o texto. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa que pedirem. Aqui nós vamos ver o coletivo. Se 2 de vocês, não é unidade, é coletivo. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa, diga em qualquer coisa. O texto não está dizendo que é só sobre coisas espirituais. Está dizendo qualquer coisa. O contexto vai falar que se o teu irmão fizer algo contra ti, vai até ele. Só que o texto, quando continua, transiciona para algo muito interessante. Jesus fala disso aqui, mas ele transiciona para algo bem interessante. Ele diz: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, escute isso: onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. Então não é só sobre o assunto que Jesus trata primeiro. Jesus claramente diz sobre qualquer coisa. Se você unir-se a outro irmão, até para o que é mal, até para o que é ruim, isso vai surtir efeito. A gente vê isso claramente em Gênesis 11. O povo ali em Gênesis 11, eles se juntaram para fazer o que era agradável ao coração deles, orgulho, prepotência. E eles decidiram construir uma torre para que eles fossem célebres na terra, renomados. Eles não queriam se submeter à autoridade de ninguém. Eles não reconheciam Deus. E o texto é claro. O Senhor diz: eia, desçamos e confundamos a língua deles, porque o que eles intentam fazer, vão conseguir. Então, se alguém se junta para o que é mal, surte efeito. Imagina quando a gente se juntar para o reino de Deus, se juntar para glorificar a Deus, se juntar para orar pelo crescimento do reino de Deus, para abençoar nossos filhos. Sabe, isso é muito, muito poderoso. Quando Pedro, ele estava preso em Atos capítulo 12, a igreja se uniu em oração. E um anjo veio libertar Pedro. É interessante, porque no capítulo 4, o anjo vai e liberta todos os discípulos. Agora no capítulo 12, está Pedro, preso. Pedro estava lá, foi açoitado e iria ser morto. Vamos lá para Atos capítulo 12. Veja a partir do verso 1. Olha o que diz o texto. Por que Pedro ia ser morto? Veja só. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. O que agradava os judeus? O que agradava os judeus? O que ele fez? Matou um apóstolo. Matou o apóstolo. Agora veja que interessante. Durante a festa dos pães sem fermentos, tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Ele queria fazer do mesmo jeito que fez com Jesus ali. Entregar para o povo ali e julgar, porque os judeus queriam que matasse. Não é? Provavelmente, talvez, trocar ali por um criminoso, como fez com Jesus também. Verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas o que aconteceu aqui no texto diz? Quem orava? Quem orava? Pedro sozinho? A igreja, diga a igreja. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela.
Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Verso 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. É interessante que quando Pedro bate na porta, uma mocinha vem abrir e ele se identifica que é Pedro. Ela não abriu a porta, obviamente, ela saiu correndo, tinha medo de ser presos. E ela fala: olha, estão dizendo que é Pedro. E disseram assim: não, deve ser o anjo dele. E quando abriram a porta, Pedro estava lá e a fé daqueles irmãos foi fortalecida. Você tem dúvida que aqueles irmãos agora acreditavam que qualquer coisa que eles orassem seriam respondidos? Eles estavam unidos em oração. Desde o primeiro dia que Pedro foi preso, eles estavam orando por Pedro, intercedendo por Pedro. Irmãos, interceda incessantemente. Pais que estão aqui, orem pelos seus filhos, nem tudo está perdido. Eu posso ouvir um amém mais forte? Amém. Nem tudo está perdido. Se você não crê, aprenda hoje com a história em que o próprio Jesus disse para os discípulos: por que vocês não expulsaram? Sabe por quê? A fé de vocês é pequena. Qualquer coisa que você pedir em unidade, na fé coletiva, você pode, em nome de Jesus, receber. Se está alinhado à palavra de Deus, se está alinhado às promessas de Deus, vai se cumprir. Então pai, mãe, marido e mulher, comece a orar pelos seus filhos. Ore incessantemente. Como os discípulos estavam orando por Pedro, você pode orar por sua casa. Você pode orar pelo seu trabalho, pelo seu emprego, por qualquer coisa. Diga comigo, qualquer coisa. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: você pode orar por qualquer coisa. Diga que está alinhado com a palavra. Porque um dia, irmãos, uma pessoa chegou na nossa célula, quando a gente iniciou a igreja. Eu e a pastora Jerusa liderava a primeira célula da igreja. E uma pessoa foi visitar a nossa célula naquele dia. A gente não conhecia aquela mulher. No final da célula ela chegou e disse: vocês poderiam orar por mim? E a gente, claro que sim. E aí ela chamou a gente num cantinho assim, separado, graças a Deus. E aí ela disse, aí eu perguntei para ela: você quer que ore sobre o quê? Ela fez: não, é porque para orar pelo meu relacionamento. Eu disse: fale mais. Fale mais. Não, é porque assim, é porque ele é casado. Eu digo: sai, pomba gira do inferno, né? Bate de ré. Irmãos, Jerusa está aqui de prova. A gente disse: não, a gente não vai orar não. E eu não orei. E não oro. Pastor, negando oração, claro. Se o meu Deus não aprova, eu vou aprovar. Estou doido? Não, gente. É qualquer coisa alinhado à Escritura. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? O que as promessas de Deus estão falando? Então, se está dizendo que é, eu creio. Se está dizendo que eu posso, eu posso. Se está dizendo que é possível, eu vou crer. Lembra das montanhas sairão de um lugar para o outro? É isso. Você pode pensar: mas pastor, é muito difícil. Gente, o Senhor disse sobre qualquer coisa. Ora, crê junto com teu irmão, crê junto com teu filho, crê junto com alguém. Você vai desfrutar poderosos milagres do Senhor. A fé coletiva é extraordinária. Então aqui, quando a gente olha para essa história de Pedro em Atos 12, não é só um milagre miraculoso que aconteceu, meus irmãos, mas é a fé dos irmãos que oraram, e ela foi extremamente aumentada.
Então, como fortalecer essa fé coletiva na igreja? Para finalizar, o louvor já pode vir. Como fortalecer a fé coletiva dentro da igreja? Eu creio que isso é muito importante para nós como CCA. E eu sei que aqui já tem vivido isso, porque vocês é quem nos inspiram, né? Nossos pastores são inspiração para mim, Jerusa. A gente fica lá de lá olhando, dizer, olha, né? A gente fica, olha, né? Vocês são inspiração para nós. Mas como que nós podemos fortalecer essa fé? Diga assim comigo, diga unidade na oração. Diga compartilhar testemunhos. Diga e ajudar uns aos outros. Porque a fé, ela precisa de obras. A pessoa pede ao Senhor um carro, não tem coragem de dar uma carona ao irmão para ir para casa. Cadê a prática da fé? Você quer um carro para quê? Ah, pastor, é porque carro não é luxo, carro é necessidade. E o irmão que não tem ainda? Não tem necessidade? Fé precisa de obras. Ah, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego. É quando dá um emprego se desvia. Dá um emprego, não tem coragem de ofertar e dizimar. Meu irmão, nós precisamos praticar. Você quer que Deus te abençoe para quê? Qual o princípio que há no teu coração? Qual o objetivo? Nós precisamos andar em fé, sim, mas para quê? Qual é o objetivo? Então, unidade na oração, compartilhar testemunhos e ajudar uns aos outros. A fé não é apenas crer, mas é agir. Tiago capítulo 2, verso 17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso serve para o coletivo também. E a gente tem orado. Eu e Jerusa, a gente tem orado e conversado bastante sobre isso. Para que nós queremos uma igreja mais bonita? Para que nós queremos uma igreja mais aconchegante? Para que a gente quer uma igreja com mais tecnologia? Para que a gente quer uma igreja tão confortável? Para quê? A gente tem conversado sobre isso. Porque se a motivação do nosso coração não for a presença, então de nada vale. Para que você quer orar para multiplicar a célula? É para se tornar um supervisor? É para ser reconhecido? É para receber uma unção? Uma oração, né? Ungindo, dizendo que agora é um supervisor, ou supervisor de área, ou um pastor? Para quê? Eu conheci muita gente que almejou a liderança, tanto lá no CCA como em outros lugares também. Almejou ser um líder, almejou ser supervisor, almejou ser um pastor, porque achou que tanta carência emocional, né? Achou que chegando nesse nível ele poderia ser uma pessoa melhor, mandar nas pessoas. Nós precisamos ter um coração no reino. Você quer crescer, tem orado para isso, tem orado com a sua célula para multiplicar? Entenda uma coisa: você precisa ser servo dos servos. Nós crescemos para diminuir. O CCA quer crescer, quer enviar muitas igrejas, muitos pastores. Mas nós, como liderança, os nossos pastores, a gente sempre conversa. O que nós queremos é ver o reino de Deus se manifestando nessa terra. E se o nosso coração mudar, não temos a bênção do Senhor. Irmãos, eu quero concluir. Você pode ficar de pé. A fé individual, ela é muito importante, mas a fé coletiva nos leva a níveis ainda maiores de experiência em Deus. Quantos querem viver níveis maiores de experiência em Deus? Nós precisamos crer nisso. Crer nisso. O que a gente precisa fazer então? Resumo essa mensagem, sintetizando. Precisamos, diga comigo, orar juntos. Mais sorte, orar juntos. Diga crer juntos. Diga e agir juntos. É assim, meus irmãos. Dessa forma nós vamos ver montanhas se moverem. Nós vamos ver Garanhuns ser sacudida pelo poder de Deus, pelo grande avivamento que vai vir sobre a terra. É quando nós crermos juntos.
barreiras cairão, milagres acontecerão. Sabe por quê? Diz a palavra: nada será impossível para vocês. Vamos viver essa fé coletiva juntos, para os próximos anos que virão, para os próximos dias, para as próximas estações. Nós vamos viver isso juntos, se nós crermos na palavra de Deus e tivermos unidade do corpo de Cristo um com o outro, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Eu quero orar por você. Em seguida nós vamos cantar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar sobre cada família aqui representada, sobre cada lar, os casamentos aqui, os pais, os filhos. Eu declaro uma fé sobrenatural crescendo dentro de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Assim como os teus discípulos pediram, nós te pedimos: aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta a fé do CCA, aumenta a fé desse marido, aumenta a fé dessa esposa, aumenta a fé desses filhos, aumenta a fé desse líder, desse discipulador. Aumenta a nossa fé, Senhor. Senhor, nós queremos te buscar de todo o coração. Aleluia, declare isso. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.